Olá, meu querido, minha querida, sejam todos bem-vindos ao nosso Segunda com Fé, onde aqui eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Amém? Bem-vindos, já se inscreva, acione o sininho e não fique de fora de nenhum vídeo por aqui, tá bom? Eu sou o pastor Maxiel e é sempre uma alegria receber cada um de vocês aqui. Queridos, hoje eu estava no meu devocional e vendo e pensando sobre a história de Abraão. Como a história de Abraão tem muitas lições para as nossas vidas. Abraão é considerado o pai da fé porque Abraão obedeceu a Deus. Abraão saiu da sua terra na velhice e Deus havia prometido para ele que ele iria ser pai de multidões, seria pai de muitas famílias. Ao observar isso, como Deus tem falado ao meu coração, como Deus tem falado ao meu espírito, e eu tenho certeza que Deus vai falar contigo também. Se Deus encontrar uma pessoa aqui, glória a Deus, a missão foi cumprida. Sabe, queridos, Deus prometeu a Abraão, e Gênesis é um livro muito interessante, né? Dentro do meu devocional estou passando por ele. Deus, ele fala claramente a Abraão no capítulo 12, para Abraão sair da sua parentela e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Em Gênesis 12, nós aprendemos que Deus é quem promete e cumpre as promessas em nossas vidas. Quando Deus promete uma coisa para você, saiba que Ele irá cumprir. Agora, quando Deus pede a Abraão para sair da sua parentela, no capítulo 12, Deus está dizendo a Abraão que ele tem que deixar algumas coisas para trás. E se eu quero viver os planos e as promessas de Deus para a minha vida, eu tenho que aprender a deixar algumas coisas para trás. A deixar certas amizades, certos sentimentos, certas situações que aconteceram no passado. Eu tenho que deixar para trás para viver essa promessa e esse cumprimento da promessa em minha vida. Talvez estou falando com você que hoje precisa deixar para trás algumas coisas para viver de fato as promessas de Deus. E você precisa ter a consciência e ter a fé e o entendimento de que quando Deus promete, Ele cumpre. No capítulo 21 e o capítulo 22 são dois capítulos cruciais. Esses dois capítulos são cruciais na vida de Abraão e na vida de Sara. No capítulo 21, que eu vou ler agora com você, preste bem atenção a partir do verso 1, diz assim, o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara o que tinha falado, e concebeu a Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Percebe que Deus tinha um plano, um propósito na vida de Abraão e de Sara em um tempo determinado. Tempo. Abraão e Sara, ao tempo para eles de ter filhos já tinha passado aos olhos humanos. Esse tempo de gerar, esse tempo de gerar um filho na vida deles já tinham passado, olhando pelo âmbito natural. Mas Deus, lembra que Deus é Ele que promete, Ele que cumpre? E Ele cumpriu na vida de Abraão e de Sara no tempo determinado. Isso nos ensina que Deus é Senhor sobre o tempo. Talvez você está aí preocupado, preocupada, porque você está achando que está demorando demais, porque o seu tempo já passou, porque você está muito tarde para viver alguns sonhos. Talvez você mesmo engavetou alguns sonhos na sua vida. Eu quero te trazer à memória aquilo que te pode te dar esperança. Deus, quando promete, Ele mesmo cumpre. E lembre-se, o Senhor é Senhor sobre o tempo. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Você vai perceber que Abraão, depois que Isaac nasce, ele
né, faz uma festa, faz um banquete logo depois que Isaac vem a ser desmamado, né? Ele faz um banquete, festeja e tal. Abraão estava alegre juntamente com Sara e ela mesmo disse, Sara diz, Deus me tem feito sorrir e todo aquele que ouvir a minha história vai rir comigo. Então, olha só, como é interessante estar no capítulo 21, verso 6. Abraão e Sara agora estavam sorrindo pelas paredes, como diz um bom ditado, né? Estavam com um sorriso escancarado, porque agora viu o cumprimento da promessa na vida de Abraão e de Sara. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. E no teste do tempo, você e eu temos que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é não se esquecer de que Deus prometeu e Deus cumpre. Segundo, é não tomar decisões precipitadas porque estamos achando que está demorando demais. Abraão e Sara queriam dar um jeitinho. Já que Deus prometeu, vai lá, se relacione com a minha serva Agar, Abraão, e aí ela vai ter um filho. Deus prometeu que o filho da promessa iria vir de Abraão e de Sara. Abraão e Sara tentaram dar um jeitinho. E quantas vezes nós queremos dar um jeitinho, como se Deus precisasse do nosso jeitinho, como se Deus, não, eu vou facilitar aqui para Deus, né, já que Ele tem uma promessa para a minha vida, eu vou facilitar as coisas aqui. Irmãos, lembre-se, traga a sua memória, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Senhor é Senhor sobre o tempo. E muitas vezes nós queremos apressar as coisas, queremos nos precipitar, não estamos sendo pacientes no cumprimento da promessa. E vemos aqui que Abraão viu com seus olhos o cumprimento da promessa. Mas ele teve que resolver lidar com esse problema da serva Agar, que teve um filho com Abraão. E Deus também prometeu para o filho dessa serva que faria dele uma grande nação também. Isso também nos dá um grande estudo, uma grande mensagem também falando do filho de Agar, né? Se você quiser uma mensagem sobre isso, comente aqui que eu vou estar trazendo uma mensagem sobre o filho de Agar, né? Eu dar uma grande mensagem e a gente vai entender porque essa guerra lá em Israel com o povo da Palestina. Você vai entender muita coisa, tá bom? Então, queridos, vemos aqui que Abraão teve que lidar com esse problema. Por quê? Quem fez esse problema foi Abraão e Sara. Eles quis dar um jeitinho para Deus. Você não precisa dar jeitinho para Deus. Você precisa aguardar, esperar, ter paciência no Senhor, esperar o tempo de Deus para a sua vida, esperar o tempo do Senhor para a sua vida. Será que você está esperando? Será que você está esperando o cumprimento da promessa? Sabe, você precisa aguardar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor e atentou-se para mim. Muitas vezes estamos sem paciência, estamos impacientes porque não estamos esperando as promessas de Deus com paciência. Então não tente dar um jeitinho, aguarde no Senhor e espere nele. Deus está trabalhando em seu favor. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção e que o Espírito Santo falou muito ao meu coração é no capítulo 22. Capítulo 22, olha o que diz, olha só. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele diz, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha só,
Parece meio sem lógica, não é? Parece meio contraditório. Parece um pouco até difícil de entender. Como Deus me deu um filho, Ele mesmo prometeu, Ele mesmo me chamou, Ele mesmo disse para mim sair da minha parentela, que faria de mim uma grande nação e que me daria um filho. E agora esse mesmo Deus, Ele me pede o meu filho. E diz mais: a quem tu amas. Abraão amava o filho. Pense só. Irmãos, pense sobre isso. Deus agora pediu a Abraão para sair da parentela, prometeu-lhe um filho, e agora o Senhor está pedindo a Abraão o filho da promessa que o próprio Deus realizou. No capítulo 21, eles estavam contentes, alegres, festejando, porque agora o menino nasceu. O menino nasceu. Me parece que ele já tinha 8 anos, porque Abraão já tinha circuncidado ele. Então, ele já tinha 8 anos de idade. Então, ele já tinha 8 anos, né? Então, Isaac já tinha um entendimento sobre o que estava acontecendo. Até porque, no capítulo 22, ele pergunta: pai, cadê o animal para o sacrifício? E aí Abraão responde: meu filho, Deus proverá. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Deus, Ele nos abençoa. Ele te abençoa. Mas Deus não tem interesse que nenhuma bênção ocupe o lugar de Deus no nosso coração. Deus não tem interesse que nenhuma bênção ocupe o lugar dele em nossas vidas. Deus não tem interesse que você ame mais a sua bênção do que ele. É isso que Deus está ensinando a Abraão. É isso que Deus está ensinando a nós. Isaac foi levado, e quando Abraão levantou o cutelo para imolar Isaac, o anjo do Senhor veio do alto céu, gritando, chamando a atenção de Abraão: Abraão, calma, não faça isso com o menino. Hoje o Senhor viu que você, Abraão, ama mais o Senhor do que esse menino. E aí Deus reafirma a promessa: Abraão, farei de ti, multiplicarei a sua semente sobre essa terra. Às vezes, irmãos, nós estamos mais amando a bênção que Deus nos deu do que o próprio Senhor. É isso que o Espírito Santo tem me falado. Às vezes nós estamos mais amando as coisas que Deus nos deu do que o nosso Senhor. Às vezes estamos mais buscando as bênçãos do que o Senhor. Às vezes, nós estamos mais amando Isaac do que o Senhor. Qual é o seu Isaac? Será que seu Isaac é o seu trabalho? O seu Isaac é o seu dinheiro? Será que o seu Isaac é você mesmo? Qual é o seu Isaac? O que está ocupando o lugar de Deus no seu coração? O que é? Às vezes, nós estamos, cultuando mais a nossa bênção, porque cultuar é dar atenção, é dedicação, é devoção, do que o dono da bênção. E Deus nos prova, Deus nos testa, sabia disso? Como testou a Abraão. Às vezes queremos ir para um patamar melhor, para ir para um outro nível, mas nesse nível aqui nós não queremos deixar nada para trás e nem queremos sacrificar o nosso Isaac. Qual é o seu Isaac hoje? É o seu tempo? Deus sabe muito bem quando nós devemos tirar do nosso coração o Isaac. A bênção é muito boa, nos traz alegria, trouxe alegria para a vida de Abraão e de Sara, mas a maior alegria é o Senhor.
Deus estava querendo ensinar para Abraão e para Sara que, embora ele realizasse um grande feito na vida de Sara e de Abraão, o Senhor é maior do que esse feito. E hoje a gente está vivendo esse dilema. Qual é esse dilema, pastor? Estamos vivendo esse dilema de contemplar mais a bênção do que o abençoador, do que o Criador, do que aquele que pode todas as coisas em nossas vidas. O que será que tem ocupado o nosso coração? O que será que tem tirado Deus do trono do nosso coração? Qual é o nosso Isaac? O que temos mais amado nessa terra do que o Senhor? Lógico, irmãos, se eu te perguntar se você ama o Senhor, você vai dizer: eu amo. O Senhor perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro ficou constrangido. Senhor, tu sabes. Então apacenta minhas ovelhas. Sabe, quando eu amo ao Senhor, eu cuido daquilo que é dele e não somente do que é meu. Às vezes, irmãos, estamos vivendo essa inversão de valores. Nós precisamos voltar. Às vezes o nosso Isaac, a caminho do sacrifício, vai nos gerar dor, tristeza. Você acha que Abraão foi feliz sacrificar Isaac? Não. Mas Abraão sabia que Deus iria prover. Por isso aquele lugar foi chamado O Senhor Proverá. Deus vai prover para a sua vida. Deus vai te abençoar. E Deus nunca tira nada de nós, sendo que Ele não vai colocar uma coisa melhor. Que você possa pensar neste dia, nessa reflexão: qual é o seu Isaac? O que você precisa sacrificar diante do Senhor? Que você possa pensar sobre isso e que você possa colocar diante do Senhor, na certeza de que Ele cuida de você e que Ele tem o melhor para a sua vida. Deus queria ensinar para Abraão que a presença do Senhor é melhor do que as promessas. Deus tem promessas para as nossas vidas? Tem, amém. Deus tem promessas para a sua vida, mas Ele é melhor do que as promessas. Ele é melhor do que qualquer bênção. A presença dele é melhor do que a própria vida. Ele é tudo para nós, ou na verdade, Ele tem que ser tudo para nós. Se tirarmos Ele da nossa vida, somos como um peixe fora d'água. Se tirar Ele das nossas vidas, somos como uma planta que não está sendo bem regada e nem com suas raízes na terra. Precisamos pensar o que está tirando Jesus do nosso coração. Qual é o seu Isaac? Pense sobre isso e que Jesus te abençoe. Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome. Somos gratos ao Senhor por esse momento, Senhor. Muito obrigado por tua bondade, pelo teu amor. Abençoe este irmão, essa irmã. Que eles possam, Pai, ter uma análise espiritual nesse momento do que está tirando o Senhor do coração deles, Pai. O que está tirando? Será que outras coisas estão ocupando o coração, o tempo de cada um desses irmãos? Que o Senhor possa trazer luz, entendimento para a vida deste irmão, dessa irmã, para que possamos, ó Deus, experimentar a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável. Senhor, nos ajude a restabelecer a nossa lista de prioridades, que possamos, ó Deus, identificar aquilo que está ocupando o lugar do Senhor em nosso coração. Nos ajude, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo. Se essa mensagem falou ao seu coração, não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário e compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos nos nossos próximos vídeos. Até mais.